Agora, o Domingo Espetacular vai mostrar um caso digno de ficção científica e romance. Um jovem teve 80% do corpo queimados em um acidente de carro. Por causa dos ferimentos, ele se tornou a primeira pessoa no mundo a passar por um transplante de rosto e das mãos ao mesmo tempo. O Domingo Espetacular foi até Nova Jersey, nos Estados Unidos, para conhecer com exclusividade a história de quem acredita que recebeu uma segunda chance na vida e uma primeira no coração. Depois, você fica com Roberto Cabrini no Câmera Record. Quem vê a feição serena não imagina que este homem quase viu a vida escapar pelas mãos. Essa nem sempre foi a aparência de Joe DiMeo. Um acidente de carro mudou a vida e o rosto dele. Hoje, 5 anos depois, Joe, de 24 anos, nos recebe na casa dele. Está ao lado da namorada e feliz. Joe diz que não se lembra do momento do acidente, mas ainda se impressiona com as imagens. Eu vi o vídeo e fiquei chocado com a maneira que isso aconteceu, porque sempre fui um ótimo motorista, mas eu dormi no volante. Fiquei muito triste. Tudo aconteceu nesta via. Em julho de 2018, Joe trabalhava em um laboratório e voltava para casa depois de um plantão noturno. Cansado, ele adormeceu enquanto dirigia. O carro capotou e pegou fogo. No hospital, apesar de não ter quebrado um osso sequer e não ter fumaça nos pulmões, a vida de Joe estava por um fio. Joe teve 80% do corpo tomado por queimaduras de 3º grau. Passou 3 meses na UTI em coma induzido. Os braços e o rosto foram os locais mais afetados. Os dedos das mãos precisaram ser amputados. Eu não sabia das mãos até chegar no hospital. Durante a recuperação, Joe passou por mais de 20 operações. Até que meses depois conheceu o especialista em cirurgia plástica reconstrutiva Eduardo Rodrigues, diretor do programa de transplantes de face de um hospital de Nova York. Foi uma reviravolta para mim. Ele não é convencional, sabe? Ele foi direto ao ponto e assim que eu o conheci, eu disse, essa cirurgia vai dar muito certo. Começava aí um plano ambicioso que entraria para a história. O transplante de rosto e das 2 mãos simultaneamente. Ali você está levando vários tecidos, como por exemplo, a pele, a musculatura, nervos, né? E também em alguns casos até osso. E tudo em bloco, numa única cirurgia. Então você está transplantando realmente a face de uma pessoa para outra pessoa. Algo que há algum tempo era tema de ficção científica, mas já dava os seus primeiros passos na medicina. O primeiro transplante parcial de face ocorreu em 2005, quando a francesa Isabelle Dinoir perdeu o nariz, os lábios e o queixo ao ser atacada por um cão. Em 2008, a americana Connie Culp recebeu um transplante de 80% da extensão do rosto, depois de ser baleada pelo marido. Já em 2010, um homem conhecido apenas como Oscar teve o primeiro transplante total de rosto em Barcelona, na Espanha. Em 2012, o americano Richard Norris ganhou um novo rosto, nariz, dentes e mandíbula depois de sofrer um acidente com uma arma de fogo. No mesmo ano, o mexicano Gabriel Granados Vergara passou pelo primeiro transplante duplo de antebraços. Quase 10 anos depois, em 2021, o islandês Felix Gretarsson recebeu o primeiro transplante duplo de braços e ombros no mundo. Em 2020, a equipe do Dr. Rodrigues reuniu técnicas parecidas no caso de Joe. O rosto e os braços foram doados por um homem que perdeu a vida vítima de um infarto aos 48 anos. Ao mesmo tempo, 2 equipes diferentes removeram as faces e as mãos, tanto do doador quanto de Joe, então com 19 anos. Para preservar a capacidade motora, os especialistas foram minuciosos. Depois de remover a face e as orelhas, identificaram vasos sanguíneos e nervos, incluindo as jugulares e as carótidas. As mãos passaram por um processo com a inclusão dos tendões e enxertos de pele.
Tem que ser removido, transferido e implantado rapidamente para evitar a perda desses tecidos. Quanto mais rápido a transferência do tecido, melhor o resultado. Meses depois, o novo rosto de Joe era apresentado ao mundo. De acordo com o Dr. Rodrigues, a operação foi um sucesso. A preocupação agora era com a recuperação e uma eventual rejeição dos órgãos e tecidos. A maioria dos pacientes ao redor do mundo que já tive mãos ou rosto transplantados teve episódios de rejeição nos primeiros 3 meses. E nós não observamos isso no Joe até agora. Para ele, era a vida se mostrando de cara nova. Quando me vi pela primeira vez, pensei, sabe, esse é meu rosto agora. Foram necessários 140 profissionais de medicina que usaram 2 centros cirúrgicos em 23 horas de operação. O resultado? Em 5 semanas, Joey olhava seu novo rosto no espelho pela primeira vez. E em 4 meses, já estava na academia levantando peso. Um recomeço cheio de força, amor e positividade. Sabe, eu acho que fui criado para sempre olhar para frente. Então acho que sempre fui naturalmente positivo, mesmo antes do acidente. Isso me ajudou a passar pelas coisas, porque eu não queria passar o resto da minha vida em uma cama de hospital. Sobre ter recebido o rosto de um homem quase 30 anos mais velho, ele até brinca. Diz que preferia ter recebido o rosto de uma mulher. Assim, não precisaria se barbear. Joe tem que cuidar muito do sistema imunológico. Usa máscara quando está em público. As mãos doem pelo menos uma vez por semana. O rosto ainda está inchado. É difícil sorrir, mas segundo a equipe médica é uma questão de tempo. Agora quem não perde tempo é o coração dele. Está apaixonado e cheio de planos para o futuro. Com um jeito alegre, Joe conquistou admiradores pelo mundo. E ali, no meio das mensagens da rede social, estava a da Jéssica. Ela é enfermeira e, curiosamente, trabalhava com transplante de órgãos quando soube da história de Joe. O interesse foi instantâneo. Ela mandou uma mensagem e os dois não pararam mais de conversar. Ele se mostrou muito otimista. Não queria que eu tivesse pena e não demonstrava arrependimento, sabe? Eu trabalhei em hospitais e as pessoas podem se tornar muito negativas quando doentes. Mas o Joey nunca perdeu a confiança. Isso me despertou a vontade de superar qualquer coisa ao lado dele. Joe e Jéssica dividem a vida, se divertem, viajam e cuidam um do outro. O rapaz ainda tem dificuldade com algumas tarefas com as mãos. Precisa de luvas para proteger os implantes do sol e já está voltando a dirigir. Os planos são de fazer a família aumentar, casar, comprar uma casa maior e ter filhos. 1 ou 2. Joe também está escrevendo um livro e espera tocar ainda mais pessoas com sua história. Já recebi relatos de pessoas dizendo que as ajudei a superar situações difíceis. Então, botar a minha história no mundo é tudo para mim. Uma grande perspectiva. Afinal, o futuro já tem rosto e está nas mãos dele.